nosso convite e o palco é teu. Olá, boa noite a todos. Vou compartilhar aqui o meu ecrã. Estão-me a ouvir bem, certo? Estamos sim. Ok. Houve uma vez que eu estava a achar que estava a ouvir a minha apresentação e eu falei horas a fios, não foi horas, mas uns minutos e ninguém via nada, só me viam a mim, por isso é só para confirmar. Estão a ver a minha Vamos apresentação? ao Tudo fim ok? e dizer bem, sim, obrigada. Ok. Hoje venho falar, como disse a Elizabeth, do projeto Life IP Açores Natura, que é exatamente a proteção ativa e gestão integrada da rede Natura 2000 nos Açores, e dos trabalhos que nós temos realizado desde que o projeto se iniciou em 2019, nomeadamente na componente terrestre e no restauro de habitats, obviamente dando o foco a todo o trabalho que temos feito de controle de espécies invasoras. Este é o primeiro projeto integrado português aprovado e o maior projeto de conservação que alguma vez tivemos cá nos Açores. Este projeto é cofinanciado pela Comissão Europeia através do programa LIFE, representa em termos de investimento, sem contar com outros fundos complementares, a 9,1 milhões de euros, tem uma duração temporal de 9 anos, iniciou-se em 2019 e termina em 2027. Os primeiros 2 anos do projeto focaram-se na preparação de toda a componente operacional, nas aquisições de terrenos, equipamentos, a contratação das equipas. Neste momento temos só no âmbito da Secretaria do Ambiente 31 assistentes operacionais distribuídos pelas 9 ilhas para a implementação dos trabalhos de conservação. Em termos de beneficiários deste projeto, a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas é o beneficiário coordenador, mas conta com a participação de mais 4 beneficiários associados, a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, que também é a entidade que implementa a Rede Natura 2000 nos Açores, nomeadamente a componente terrestre. Temos a Direção Regional das Políticas Marítimas, que também é a entidade regional que implementa a Rede Natura 2000, mas a componente marinha. Temos um ONG, a SPEI, a Sociedade Portuguesa para os Estudos das Aves, que trabalha há vários anos com o programa LIFE e tem um trabalho muito longo aqui nos Açores, nomeadamente na conservação do crioulo dos Açores, que acredito que a maioria já ouviu falar deste trabalho da SPEA, e continua no âmbito deste projeto a trabalhar naquela área, no restauro de habitats e a melhorar os habitats também para a espécie, obviamente inclusive também do crioulo. Temos também um parceiro transnacional, a Fundação Canária da Reserva Mundial da Biosfera de La Palma, que desenvolve uma ação piloto connosco, nomeadamente no Corvo, e que mais à frente vou falar um bocadinho sobre ela. Este projeto abrange todos os sítios da Rede Natura 2000 nos Açores, as 24 SECs, as 15 EPEs e 2 sítios de interesse comunitário. Inclui também o Parque Marinho dos Açores, que tem a área prioritária de intervenção para a conservação das espécies marinhas. Em termos de áreas de intervenção terrestre, estamos a intervir em áreas concretas de conservação em mais de 1.400 hectares, o que à nossa escala já é um largo trabalho e em áreas que algumas com dificuldade de acesso, quem conhece os Açores e conhece as zonas mais naturais sabe que é sempre um desafio algumas daquelas áreas de trabalhar, até também pelo clima e pelas condições que cá temos. Os principais objetivos, e de uma forma muito resumida, passa pela implementação do quadro de ação prioritária para a Rede Natura 2000, que é o PAV, e que este documento estratégico destina essencialmente em garantir o restabelecimento dos habitats e das espécies de importância para a União Europeia num estado de conservação favorável. Por isso é também este projeto, ao implementar este quadro de ação prioritária, também tem como principal objetivo, obviamente, a melhoria do estado de conservação dos habitats e pelo menos 50% das espécies de flora e fauna marinha e terrestre descritas como desfavoráveis no último relatório submetido à União Europeia. Também prevê a mobilização de outros fundos complementares para a gestão dos sítios da Rede Natura 2000 através de outros financiamentos disponíveis para além do programa LIFE. O projeto foi dividido em 7 pilares, porque é um projeto muito grande, com muitas ações, vários parceiros, e agrupamos dentro de cada pilar as ações correspondentes. Por isso, de uma forma assim muito geral, o projeto está dividido numa parte para o conhecimento, uma parte para a capacitação, que é um dos grandes marcos destes projetos integrados, é a capacitação das equipas, interna e também externa das outras entidades, os stakeholders, a conservação marinha, a conservação terrestre, a integração de outros setores de atividade, como a agricultura, o turismo, as pescas, toda a parte de disseminação, educação ambiental e a coordenação geral do projeto. A maioria dos trabalhos de restauro de habitats que realizamos em todas as ilhas e que vão ver mais à frente passam efetivamente pela remoção e controle de espécies exóticas e invasoras, é sem dúvida a nossa maior ameaça aos nossos habitats e às nossas espécies.
Estamos a intervir numa melhoria para este conjunto de habitats protegidos pela Diretiva Habitats, não os vou mencionar, mas tem aqui a listagem. Para além disso, também há um controle de ameaças e pressões também à flora, obviamente ao protegermos habitats, também estamos a proteger a flora, embora também temos trabalhos focados para a flora protegida, em que temos feito, para além do controle das invasoras, também fazemos um controle das ameaças como vedações para a exclusão do gado, parte do herbivorismo. Ou seja, é feito primeiro uma grande prospeção no terreno a perceber que tipo de ameaças e pressões cada uma das espécies e habitats tem e efetivamente agimos em conformidade com as pressões que encontramos. Espécies exóticas invasoras, o caminho a seguir. O que é que devemos fazer? Obviamente, sempre que possível, devemos combatê-las e erradicá-las. Devemos combinar esforços entre as diferentes entidades a nível local e, obviamente, envolver sempre os cidadãos e devemos, obviamente, antecipar e prevenir a sua chegada, que isso efetivamente é o mais importante. Mas como? Aumentar a consciência dos cidadãos, contando sempre com todas as entidades e a coordenação e a colaboração com as mesmas. Eu costumo sempre usar este exemplo, que nós ambiente andamos aqui a controlar invasoras por um lado e depois temos outras entidades a produzi-las e a disseminá-las. Por isso, efetivamente, temos que ter aqui uma estratégia concertada para que começamos a trabalhar todos no mesmo sentido. Por isso, há que haver uma atualização da legislação regional e que envolva a coordenação em colaboração entre as diferentes entidades da administração pública, e foi desenvolvido também neste sentido uma estratégia regional para a prevenção e controle de espécies exóticas invasoras no âmbito do projeto Life IP Açores Natura. Ao longo deste trabalho da estratégia que foi feito um serviço feito pela Academia, pela Universidade, atualizou-se a informação relativamente à lista de espécies exóticas nos Açores, com informação por ilha, vias de entrada, assim como as espécies prioritárias a intervir. Foi fundamental a inclusão também de uma caracterização da situação para também acautelar, como disse anteriormente, os aspectos legislativos, envolver obviamente os cidadãos e os diversos setores da sociedade, promovendo também a capacitação. Por isso estamos a planear desenvolver uma série de formações sobre espécies exóticas invasoras, com temas como combatê-los, a prevenção e o alerta, que equipamentos utilizar no controle e também falar também das espécies endémicas. Uma primeira fase prevemos que fazer pelos serviços de ambiente de cada ilha, obviamente fazermos a nossa capacitação interna por por as nossas equipas, e numa segunda parte aos diversos stakeholders em cada uma das ilhas, as juntas de freguesia, os serviços de desenvolvimento agrário, as obras públicas, as associações, entre outros. Por último, e é neste ponto que me vou focar na apresentação, que passa efetivamente pela gestão e controle das plantas invasoras, que da estratégia, por exemplo, resultou um total de 154 plantas vasculares com prioridade de intervenção, que é um número efetivamente muito grande. Prevenir a introdução e a dispersão das espécies é fundamental, aumentar os esforços desta prevenção também para minimizar o risco, até mesmo evitar totalmente a entrada, por exemplo, de plantas ou animais exóticos no meio natural. A detecção precoce e a resposta rápida, ou seja, o que procurar e identificar para que nós também possamos atuar. Erradicar e controlar, ou seja, é preciso saber como controlar, também depende dos locais, existem áreas em que, por exemplo, não podemos utilizar herbicidas, nem todas as espécies podem ser controladas da mesma forma, por isso é sempre necessário fazer esta avaliação local a local, espécie a espécie, como é que podemos atuar perante aquelas espécies. O restar passa pela redução também da população das espécies exóticas invasores e permitir também que as espécies nativas recuperem. Nós temos sempre o cuidado, por exemplo, nas áreas que nós vamos fazendo o controle, à medida que preparamos uma área em retirar invasoras, que também já temos um plantio de espécies nativas típicas daquele habitat para que possam logo ocupar aquele espaço libertado para que também as invasoras não voltem a ocupar aquele espaço e também minimizar as manutenções, porque há locais que obviamente temos que ir sempre mantendo, não fazemos uma limpeza e fica logo tudo perfeitinho. Como sabem, há sempre que incidir e monitorizar essas áreas, porque há espécies muito mais resistentes do que outras. E por fim, obviamente, essa monitorização que é feita regularmente pelas nossas equipas em cada uma das ilhas. No âmbito disto tudo, nós temos uma ação piloto para a prevenção e, efetivamente, introdução, detecção precoce e controle rápido de espécies invasoras. Esta ação, desculpem, é feita em comum com La Palma e está a ser desenhado um protocolo de atuação para as diversas atividades operacionais a promover quer pelas entidades, pelas entidades do projeto, quer também para todas
as partes interessadas envolvidas, quer ao nível da comunicação, para a prevenção, e temos, para além disso, uma equipa de operacionais que já está no terreno a fazer o controle e erradicação de todas as novas invasões. Nós já fizemos, no âmbito desta ação, algum trabalho no Corvo, já fizemos uma primeira reunião com várias, com as escolas, com várias entidades e até com uma divulgação com a população em geral, falar um bocadinho desta temática de invasoras, a começar a abordar este tema, em que deixamos uma das mensagens seria que foi como se encontrassem uma nova planta que nunca tinham visto, ou que lhes parecesse algo novo, ou que vissem que alguma planta se estivesse a expandir, que contatassem os serviços de ambiente de ilha, para que nós de alguma maneira pudéssemos ir averiguar, que também eles são, quer os agricultores, quer as pessoas que andam no terreno também é que vão vendo e encontrando essas espécies e estão lá o ano inteiro, e que nos dissessem para que nós pudéssemos ajudar. E nesse sentido foi-nos dado um alerta, um primeiro alerta pela população desta espécie que está aqui na imagem, a Plecostaquis serpilifolia, não sei se estou a dizer bem, que está no Corvo já há alguns anos, mas parece que começou a alastrar-se ao longo das sebes e dos caminhos nos últimos tempos de uma maneira muito, muito grande e já ocupa várias pastagens e dentro de uns anos, se não se fizer nada, pode efetivamente tornar-se um problema maior e com um custo significativo para controlar, pelo que o seu controle já começou pelos operacionais do Serviço de Ambiente do Corvo. Também no âmbito desta ação e de uma forma de sermos mais didáticos e também chegarmos a vários públicos-alvos, tínhamos o objetivo de desenvolver uma ferramenta educacional para as escolas. Como temos esta ação em comum com La Palma, adaptamos um jogo que já existe, o Double, para quem conhece, à temática das invasoras, ou seja, nós criamos os símbolos, La Palma tem as invasoras mais típicas lá, algumas em comum, não muitas, e nós temos cá os símbolos das espécies invasoras dos Açores, para além de outros símbolos que já digo à frente. Ou seja, isto é um jogo de uma maneira muito simples, são cartas redondas com símbolos e personagens. Normalmente os jogos normais têm 55, mas o Life IP tem apenas 31, foi adaptado só mesmo para crianças. Nós já testamos, acho que qualquer pessoa vai gostar de jogar, não é só para as crianças, nós também já experimentamos e gostamos muito do jogo, por isso acho que isto dá para várias faixas etárias. Todas as cartas são diferentes, o que têm é um símbolo em comum, ou seja, há várias regras de jogar, mas de uma forma muito simples, passam por todos os jogadores terem de identificar o símbolo que tenha na sua carta em comum com a carta dos adversários, ou então que tiver digamos, no centro do jogo. Este símbolo depois identificado é dito em voz alta, para todos ouvirem, e ganha quem ficar ou com mais cartas, aquilo depende das regras do jogo. Mas pronto, acho que a gíria é uma forma dinâmica também de dar a conhecer este jogo e também é brincar que também se aprende, por isso nasceu este jogo com esta ideia de pretendermos dar a conhecer as espécies invasoras a este público-alvo. Ou seja, nós dividimos isto em 4 grupos, uma parte com a flora invasora, outra com a fauna exótica e invasora, os métodos de introdução ou expansão e as ferramentas de controle de invasoras. Isto, por exemplo, são algumas das cartas das imagens da flora, para as ervas das pampas, o chorão, a roca da velha, pronto, foram os símbolos desenhados para a nossa equipa de comunicação, as cartas estão muito giras, depois posso mostrar no final o jogo se quiserem ver. Agora sim, falando dos trabalhos de controle e erradicação que têm sido feitos nos Açores. Estes pontos parecem pequeninos, mas isto já são áreas onde foram removidas invasoras, totalizam cerca de 100 hectares, o que já é muito, parece pequenino, mas para nós já foi um trabalho muito grande só de áreas em que se removeram invasoras. Ou seja, esta ação que é a C81, que é a ação do projeto dedicado ao controle e erradicação de plantas invasoras, especifica um conjunto de métodos de controle de flora nas nossas áreas de intervenção do projeto. Numa primeira fase, nós visitamos todas as áreas de intervenção e foi compilada uma lista exaustiva das espécies de flora existentes e posteriormente foram elaborados planos operacionais por ilha. Em alguns casos temos planos dentro da própria ilha para várias áreas de intervenção, dependendo da tipologia também das áreas. Deste modo, foi criada também uma base de dados online, de forma também a podermos controlar, porque isto obviamente temos o desafio de 9 ilhas, que também não ajuda muito, apesar de termos equipas de serviço ambiente em todas as ilhas, mas de alguma maneira para podermos controlar todo o trabalho que é feito, nós temos essa base de dados em todos os vigilantes da natureza, os técnicos responsáveis vão registando todas as intervenções de controle
que realizam, ou seja, no total foram executadas em todas as ilhas um total de quase 100 hectares de remoção de invasoras. Nós fazemos esse registro, mas nem sempre é possível nós fazermos a contagem com as mesmas unidades, pelo que em alguns casos também registramos o peso ou o volume. Por isso, para além dos 100 hectares, temos uma remoção de mais de 34.000 quilos de invasoras e também um volume de quase 3.000 metros cúbicos. De seguida e de uma forma breve, irei mostrar os trabalhos em algumas ilhas, com o mapeamento das intervenções, assim como os métodos utilizados. Vai ser assim uma visitinha rápida às 9 ilhas, também para perceberem a diferenciação dos diferentes trabalhos que nós fazemos de ilha para ilha, e como as ilhas também são muito diferentes entre si, por isso acho que também será interessante verem essa diferença. Começo pela Ilha de Corvo, a nossa ilha mais pequenina. Nós já removemos um total de 3,56 hectares de invasoras. As principais espécies removidas foram o solano, o edico, a conteira, a cana e o Plecostachius serpilifolia. Os operacionais têm removido também focos de espécies invasoras, tendo em conta aquela ação piloto que nós temos, dando também prioridade a algumas espécies que se espalham pela ilha, mas, por exemplo, ainda não chegaram ao caldeirão ou que se há, são muito poucas. Ou seja, vamos tentar, por exemplo, no caso da conteira, se fizermos um trabalho efetivamente concentrado, há grande probabilidade de conseguirmos controlar a conteira. Por exemplo, nas flores na ilha ao lado, para quem conhece a Corvo e as flores, por muito esforço que se faça, já não há muito a fazer relativamente à conteira, mas no Corvo acho que ainda conseguimos fazer esse trabalho. Para além disso, no âmbito também da ação C11 e também do procedimento que temos desta ação, e esta espécie, por exemplo, o Plecostachius começou a ser controlado o ano passado, após uma primeira visita ao local com um especialista, e este ano continuarão esses trabalhos com o mapeamento das áreas onde estão presentes e contatando, por exemplo, porque a maioria das áreas no Corvo são privadas, o resto são baldios, mas temos também muitas áreas privadas, estas estão assinaladas, são áreas privadas, em que obviamente contataremos os proprietários também para avançarmos com esse controle das invasoras. Na Ilha das Flores, o nosso trabalho concentra-se na Lagoa Branca, em que as principais espécies invasoras que estão lá é a conteira, a hortênsia e o pitospono. Nas flores, todas as invasoras removidas têm sido essencialmente retiradas manualmente e a biomassa tem sido enterrada e coberta com terra, também a fim de evitar a fermentação, a contaminação de outras áreas, e os sobrantes removidos têm sido triturados, isto é o nosso nosso não, é do Life Beatles, todo projeto Life, mas que vai-nos emprestando, que adquiriu para o projeto. Uma vez também, esta área da Lagoa Branca está totalmente inserida dentro do plano de gestão da bacia hidrográfica das lagoas, pelo que não é permitido qualquer utilização de produtos químicos no controle das invasoras, o que dificulta muito no caso da conteira. Obviamente, vamos controlando, vamos removendo todos, temos o cuidado de tentar remover todo o sistema radicular, manutenções contínuas para controlar a regeneração, mas nem sempre é fácil, porque quer o banco de sementes que se origina, quer os rizomas que possam ser acidentalmente deixados, vão sempre regenerando, por isso é um trabalho um bocadinho repetitivo, porque os nossos operacionais quase todos os anos, o local que nós limpamos já está a nascer tudo outra vez, pronto, e vão ficando um bocadinho desmotivados, vamos tentando de alguma forma os motivando, mas nesta área tem sido realmente um desafio porque é uma área realmente complicada, porque é mesmo completamente manual e no caso da conteira é muito difícil. Na Ilha Graciosa, temos aqui o exemplo no Ilhéu de Baixo, os trabalhos centram-se em grande parte nos ilhéus, embora temos outras áreas da ilha em que também vamos trabalhando, nomeadamente para a melhoria de populações de espécies, como por exemplo uma população de AMI, nós retiramos mecanicamente várias espécies no ilhéu, como os espinafres, temos aqui o trabalho também de remoção do carpobrotes. Na Ponta Branca também já realizamos testes ao Tamarix africana, que para nós chamamos o nome comum salgueiros, mas sei que no continente os salgueiros é outra espécie, temos tentado testar para verificar a sua resposta à perfuração e injeção com herbicida e depois a ideia é também testar esses mesmos testes no ilhéu da praia. Em São Jorge, a remoção das espécies invasoras tem-se concentrado na área de intervenção da Fajã dos Cubres. Este mapa que mostra aqui a área ao redor da lagoa, de uma área de 1.700 metros quadrados é coberta por rubros, que é as silvas, e uma área de 800 cerca de quase 900 metros quadrados pela cana, o Arundo Donax, em que já foram limpas pelos operacionais.
Para além disso, tem sido feito um controle efetivo dos juncos, que apesar de ser uma espécie nativa, que estas áreas da Feijão dos Cubos, esta zona à volta, no passado, eram pastagens. Tinha o gado aqui, o ambiente, entretanto, conseguiu negociar com os donos e adquiriu aqueles terrenos, e quando retiramos o gado daquela área, os juncos avançou imenso e nós tínhamos uma população muito grande, quer de Solida gasórica, Azurina vidal, e os juncos de alguma maneira têm afogado e limpo essas espécies, porque é muito mais competitivo, e nós temos feito algum controle para que de alguma maneira também essas espécies não desapareçam. Também desde as primeiras intervenções também têm sido realizadas várias intervenções de manutenção para controlar novas rebentações, no caso da cana, que não é muito fácil também, erradicar de todo o Arundo donax, mas temos estado continuamente a trabalhar nesta área. Desculpem, acho que já passei muito rápido. Na Ilha do Pico, o controle de invasoras começou com o primeiro campo de voluntariado, que foi em 2020, em que tivemos aqui a plantar uma árvore, em que foram retirados de uma área de intervenção ao Caveiro cerca de 750 quilos de criptoméria, o que é um grande trabalho de equipa de voluntários. Esta intervenção foi num povoamento florestal que basicamente foi uma área que já foi alvo de intervenções, quer de perfuração e injeção de morte em pé daquelas árvores. No entanto, algumas das árvores sobreviveram e outras rebentaram espontaneamente, e foi esse trabalho que fizeram, ou seja, não tinha grandes invasoras, era efetivamente só a criptoméria, em que com a retirada destas árvores, renaturalizando e plantando outras espécies, a área por si só acaba por ficar em muito bom estado de conservação. Temos aqui outra área em que nós removemos também mais na parte costeira, uma de carpobrotos, temos aqui os nossos voluntários na altura. O que fizemos também para além quando fizemos esta remoção na zona costeira, automaticamente, quando retiramos as invasoras, no dia seguinte tínhamos plantio preparado, festucas, azurinas, morela faia, e plantamos logo estas espécies nestas áreas, por isso eles fizeram o trabalho ali contínuo da remoção das invasoras e nos dias seguintes fizeram logo as plantações. No Faial, o controle de espécies invasoras tem-se concentrado muito na zona da Ribeira da Lomba. Nós temos outra área dentro da área do Faial, temos também perto da Caldeira Branca, mas essa área, neste momento, são áreas de trofeira em que apenas tínhamos a entrada do gado. O que fizemos foi vedar essa área para excluir o gado de pisotear aquele habitat, e nós já tinha sido feito esse trabalho no passado em outras áreas, também ali perto da zona de Faial, não dentro da área da nossa área de intervenção, mas noutra área, em que é possível já verificar com o tempo o próprio a renaturalização daquela área sem termos feito nada, ou seja, só excluindo a ameaça e a pressão que era o pisoteio do gado, a própria terfeira recuperou por si própria, por isso estamos a fazer esse trabalho também numa destas áreas. Noutra área mais ao lado, que é esta que está aqui nesta imagem, que é a Ribeira da Lomba, que atravessa a área de intervenção, os assistentes operacionais já removeram mais de 3.000 metros quadrados e 19 metros cúbicos de hortênsia, que estava a invadir o leito da ribeira, como podem ver na imagem, e, e também tem sido feito, obviamente, tudo mecanicamente, manualmente, mas sem produtos químicos, obviamente, porque é uma zona de linha d'água. No ano passado, no fim do mês de agosto, foi detectada uma nova espécie de flora invasora na ilha de Faial, a Ipomeia pescápria. Foi detectada no Porto de Pinho, uma zona relativamente pronto, que é dunar, não é? Esta, pelo conhecimento que nós tivemos depois de irmos pesquisar, percebemos que esta espécie já tinha sido reportada no Porto Santo, no arquipélago da Madeira, e que é uma espécie com potencial invasor. Por isso nós mal detectamos, já tivemos os nossos colegas do Serviço de Ambiente que procederam logo à sua remoção, e agora temos ido monitorizando o local para ver se há mais alguma arrebentação desta espécie. A Ilha Terceira é a ilha em que nós temos mais áreas de intervenção e também teve de longe o maior investimento no controle de espécies invasoras. Em termos de área, nós já intervimos em 5 das áreas de intervenção do projeto, são mesmo muitas áreas. Na Terceira da Lomba, que foi a primeira área que nós nos focamos, começou basicamente em outubro de 2020 e ficou concluída o ano passado, em que foram retiradas um total de 18.600 árvores de criptoméria, em que foi feito desde o corte e em que a superfície exposta de corte foi automaticamente pincelada com uma mistura de fitofármacos e corante, também de modo a deixar uma marca visível nas cepas que nós tínhamos tratado. E
E também os indivíduos maiores foram mortos, também usando o método de morte em pé, e a biomassa acumulada foi retirada da área sempre que possível, e os galhos mais pequeninos nós levamos também um biotriturador ao local e trituramos todo esse material. Somente onde a remoção da criptoméria criou clareiras maiores é que serão realizados plantios de espécies nativas das sementes que nós já colhemos nas áreas. Toda a produção, eu não disse no início, mas toda a produção de espécies linhosas é feita pelos serviços florestais, ou seja, não somos nós que fazemos, nós colhemos as sementes em cada uma das ilhas para ter, obviamente, o cuidado de que não haja cruzamento genético entre ilhas, entre as espécies. Nós entregamos as sementes aos serviços florestais e eles que têm as infraestruturas e o conhecimento fazem eles a produção e depois entregam-nos as plantas quando estão prontas para os restauros das áreas. Tudo o que são plantas herbáceas é feito no Jardim Botânico de Faial, aí sim, dependente da Secretaria Regional de Ambiente, e também, obviamente, é feita, nós fazemos essa colheita, enviamos para o Faial e eles tratam, obviamente, as sementes. Quando as plantas estão prontas, enviamos para as diferentes ilhas de acordo com as áreas onde vamos restaurar. Isto é a área de Feira da Lomba, dos nossos operacionais. Vou trabalhar no corte da criptoméria. Isto é a área na Lagoa de Negro, também foram removidas mais de 9.000 árvores também de criptoméria, que foram também cortadas usando o método de morte em pé. Estão as árvores já escurinhas depois de aplicar a injeção. Temos aqui outra área de intervenção que aqui na Ilha Terceira, em que foram cortadas cerca de 500 árvores de eucaliptos, numa área de 8,9 hectares. O trabalho nesta área ainda está em andamento, dada a existência também de uma vegetação densa de espécies nativas, por isso também temos algum cuidado, ou seja, como isto é uma área já muito fechada de espécies nativas e praticamente sem qualquer tipo de invasoras, a remoção do eucalipto será suficiente também para restaurar o habitat natural desta área. Tentar passar, mas isto não está a andar. Ok. Na ilha de São Miguel, os trabalhos decorrem maioritariamente na área de intervenção da Lagoa de Fogo. Não vou falar na zona da Cepeia, na Tronqueira, porque obviamente São Miguel temos também essa parte dos trabalhos dele, mas vamos só de focar na Lagoa de Fogo, em que passa efetivamente, os operacionais iniciaram o trabalho com a remoção de diversas espécies invasoras, como o rubus, a acácia, o edíquio, a criptoméria, numa área de 3,43 hectares. A biomassa removida permaneceu no local, porque aquela área é muito difícil em termos de fica distante digamos, do acesso à estrada, ou seja, é tudo feito de forma a pé, por isso os nossos operacionais não tinham forma de trazer aquele material, por isso o que nós fizemos foi dispor a biomassa removida, nomeadamente a criptoméria, em linhas até que fosse apodrecendo e ficando seco, porque não tínhamos mesmo hipótese de trazer aquele material. No entanto, todas essas áreas que nós começamos já a limpar, já plantamos as espécies linhosas naqueles espaços limpos e a plantação está a desenvolver-se bem. Para além disso, foi-nos dado um alerta de 10 indivíduos de cortadéria, que foram detectados na Lagoa de Fogo, com um volume de 1,5 metros cúbicos. Estes foram removidos, nós tivemos a ajuda do Livestock Cortadéria, que também nos deram um manual do que é que poderíamos fazer aos resíduos, porque não tínhamos qualquer experiência com essa espécie, pelo que nós já removemos esses 10 indivíduos que encontramos. A área continua a ser monitorizada, e também à conta deste trabalho fomos também começando a alertar outros focos que temos já começado a encontrar aqui em São Miguel, na Ilha do Pico também, já começamos a enviar ofícios para diversas entidades e vamos continuar este trabalho também de alerta, porque algumas áreas não são digamos, da nossa direta gestão, mas também nas diversas entidades começamos, tendo em conta, e fomos conhecendo mais a espécie, começamos a alertar as entidades para começar a remover esta espécie que começa efetivamente a alastrar-se. Este ano até vi uma foto, agora também estou mais sensível, não é, para a cortadeira, vi uma foto de uma árvore de Natal, acho que foi na Ilha Terceira, cheia de raminhos de cortadéria a enfeitar a árvore, e eu fiquei um bocado em choque, mandei-lhes uma mensagem a dizer: "Não ponham essas fotos, essa espécie não é boa", tentei mandar-lhes uns links, mas foi a primeira vez que vi a árvore de Natal enfeitada com aquelas espigas da cortadéria. Em Santa Maria, nós temos no Ilha da Vila
as intervenções passam especificamente para as aves marinhas, mas também temos feito algum controle de invasoras, nomeadamente do espinafre, em que já fizemos uma limpeza de uma pequena área. Durante o ano passado fizeram mais algum trabalho de controle de limpezas de invasoras, mas os acessos aos ilhéus nem sempre são fáceis, depende muito das condições do mar. Às vezes temos planeado as deslocações para fazer ao ilhéu e tem que ser tudo cancelado, porque efetivamente o acesso não é fácil. Quem conhece estas ilhas e conhece os ilhéus sabe que isto é sempre um desafio para conseguirmos encostar o ilhéu e fazer os trabalhos. Mesmo assim, este ano vão manter-se os trabalhos de controle de invasoras. O ano passado, inclusive, numa das saídas de campo com as colegas da CPEI da Direção Regional das Políticas Marinhas, detectaram 2 espécies novas no ilhéu, a acácia e a opúntia, por isso os operacionais vão se deslocar este ano, mal haja condições para avançar com a limpeza e depois também introduzir espécies que nós já temos prontas, que é o caso do lótus e da festuca. Nós temos também outra ação de controle de invasoras em Santa Maria, na Ponta do Castelo. Realizaram-se até agora 2 campos de voluntariado nesta área, em que os voluntários passaram os dias literalmente a retirar a agave americana e o carpo-brote sedulis desta área. Esta intervenção tem continuado pelos operacionais de Santa Maria, em que já retiraram cerca de 12.000 quilos de agave. A extração, de uma forma muito simples, tem sido feita pelo arranque total do rizoma, deixando a secar na área, e depois o material é retirado do local e entregue no centro de processamento de resíduos. Vou só deixar aqui uma curiosidade: esta área da Ponta do Castelo foi a primeira área dos Açores em que se celebrou um acordo de custódia da natureza para fins de conservação, ou seja, isto é uma área privada, em que nós depois de falarmos com o proprietário, porque esta área tem a maior população de lotos azóricos dos Açores, que é uma espécie protegida pela diretiva, esta plantinha, e é prioritária para conservação. Está em um estado de conservação desfavorável, mas tem aqui uma área imensa, é efetivamente a maior área dos Açores. E conseguimos celebrar com o senhor em que ele, por período do projeto, durante 10 anos, nós interviríamos nesta área para fins totalmente de conservação da natureza e desta espécie. O que tem sido interessante ver é que nas áreas que temos retirado a agave e o carpo-brotes, a planta tem expandido por si mesma, ou seja, a última vez que estivemos lá o ano passado, em setembro, já havia muito mais área de lotes, o que é uma ótima notícia. De uma forma muito rápida, nós mantemos, para além destes trabalhos de controle de invasoras, temos todos uma produção também de plantio de diversas espécies endémicas, em que têm sido colhidas sementes em todas as ilhas, têm sido já reforçadas várias espécies em vários locais, temos as miosótis, a azorina, a angélica, temos aqui, às vezes aproveitamos também as escolas para fazer estas plantações connosco e também é sempre muito giro. Fazemos também uma prospeção ao terreno, também para ver se, para além das espécies que nós temos conhecimento, se há novas espécies, ou seja, fazemos as prospecções para confirmar as populações e pelo meio ver se também encontramos novas, e o ano passado encontramos uma, que é este o Asplênio amionitis, encontramos em São Jorge uma nova população que ainda não estava dada para lá. Estas são a Fórbias stygiana, neste caso a Santa Maria, a Fórbia Santa Maria. Antes era a Fórbia stygiana, subespécie de Santa Maria, mas foi classificada o ano passado como uma espécie, a Fórbia de Santa Maria, e em que nós haviam muitos poucos indivíduos numa área muito localizada. O que nós fizemos foi colher sementes, produzimos jardim botânico e já as colocamos no local. Esta que estamos aqui a foto já é uma das plantinhas que nós colocamos lá, em cá estão super felizes e grandes, e estamos de alguma maneira a manter esta população que é mesmo muito rara e que só existe naquele local. Como eu disse, para além de todo o controle de invasoras, fazemos também outro controle de ameaças, como a exclusão do gado com a construção de vedações em várias áreas de intervenção, a recolha de sementes para a propagação das espécies lenhosas, isto são já as nossas sementes e as plantinhas depois nos viveiros dos florestais. Todos estes trabalhos têm de ter uma integração com os diversos setores, e nos Açores, como imaginam, a agricultura marca um dos mais pertinentes, até que sabem, cá nós temos mais vaquinhas que açorianos, por isso temos sempre este grande, não quero dizer inimigo, eu gosto muito das vaquinhas, mas às vezes em algumas áreas eu digo que nós temos de ter espaço para tudo, e às vezes não pode ser só para a agricultura, nós temos de ter espaço para a agricultura, para a conservação da natureza, para a floresta, e é isso a mensagem que nestas sessões com os empresários agrícolas tentamos passar sobre também a importância da conservação da natureza, e acho que têm sido muito produtivas. Nós não fizemos isso desde o início e acho que devíamos ter feito, e este ano vamos continuar, porque efetivamente é importante ter este setor também do nosso lado e que também percebam os trabalhos que nós estamos a fazer e que também
nos ajudem. Aconteceu, por exemplo, nós estávamos a vedar uma área do Pico e estava a ser sempre vandalizada a vedação, os agricultores não estavam efetivamente contentes que nós andássemos lá a vedar aquelas áreas para tirar lá as vaquinhas, e quando fizemos a sessão com eles a explicar porque é que estávamos a vedar aquilo, qual era a importância daqueles habitats e que contribuiriam para, por exemplo, quando restaurávamos as trofeiras também ajudávamos a recarregar em termos dos aquíferos com água também que queria depois servir para eles, e no final os senhores é que disseram, então vocês não sabem vedar isto, disseram-nos como é que nós devíamos vedar aquela área, e efetivamente está a funcionar muito melhor, mas pronto, temos que continuar sempre esse trabalho, não podemos fazer estes trabalhos sem integrar outros setores. Obviamente mantemos todo um trabalho de comunicação do projeto, com várias atividades, que é para a escola, que é aberto à comunidades, temos o nosso website, temos o Facebook do projeto, temos uma newsletter que podem subscrever no website, temos vários trabalhos de educação ambiental, por exemplo, a nossa maior campanha de conservação dos Açores, que é o SOS Cagarro, que existe desde 1995, que tem, obviamente, como principal objetivo alertar a população para preservar esta espécie que nidifica nos Açores. O ano passado, entre 1 de outubro e 15 de novembro, foram salvos cerca de quase 10.000 cagarros, o que só mesmo pelas pessoas, para a população, o que é sem dúvida espetacular. Temos várias ações de voluntariado, já ocorreram vários programas de voluntariado. O ano passado, a última ação foi com escoteiros na Lagoa do Negro, em que um conjunto de jovens fez uma plantação de espécies endémicas na Lagoa do Negro. Preservar a natureza e investir no futuro é a mensagem que o Life IP Açores Natura deixa hoje, numa altura em que nós estamos cada vez mais sensibilizados para a conservação da natureza e preservação do património natural e da importância e os serviços que estes ecossistemas nos prestam, e que cada um de nós tem um papel efetivamente muito importante neste combate. Deixo aqui os nossos contatos do projeto, o nosso e-mail, do website, que agradeço que visitem, o nosso Facebook, para quem estiver interessado, está sempre a ser atualizado com vários trabalhos que fazemos cá. Obrigada à organização pelo convite e também pela oportunidade de darem a conhecer um bocadinho o que fazemos nos Açores. Eu queria só passar um vídeo muito rápido, é 1 minuto, é só um minutinho, é para vocês pararem de me ouvir a mim. Eu vou tentar partilhar. Não ocupei muito tempo, ocupei. Ele desapareceu, Eu Diana. eu já estou a tentar. Já estão Estás a muito ver. bem, Diana. Estás Eu tentei dentro estou dentro do tempo, pronto. do tempo suplementar. É que vocês aí são quase 10 horas, aqui são 20h48. Nós temos aqui o fuso dos Açores, que é mais simpático. A natureza destas ilhas precisa do nosso cuidado. Cuidar é respeitar, respeitar é amar. Este é o Life IP Açores Natura, coordenado pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O primeiro projeto integrado português e o maior projeto de conservação alguma vez concebido para os Açores, representando um investimento total de 19,1 milhões de euros a executar ao longo de 9 anos e contribuindo para a criação de mais de 70 postos de trabalho diretos. Intervindo onde for preciso, por torfeiras, lagoas e montanhas verdejantes, restaurando 3 habitats e 32 espécies protegidas em terra e mar, entretanto ameaçados, garantindo a sua conservação, controlando e erradicando espécies exóticas invasoras em cerca de 1.500 hectares, sensibilizando e envolvendo a comunidade. Porque o património natural também é a natureza em nós. Este é um arquipélago de sonho, mas é preciso estar desperto para este equilíbrio urgente entre as nossas mãos que transformam e as nossas mãos que sonham. Em harmonia com os elementos, em sintonia com o tempo de saber ser e de saber estar. O Governo dos Açores, através do Life IP Açores Natura, procura garantir a defesa e a sustentabilidade do nosso património natural. Ok, muito obrigada, Ok. Diana. Estou a tentar voltar a vocês. Isto não está fácil. Ok. Tens que interromper a partilha. Ok, já percebi. Agora já está. Obrigada. Muito obrigada, muito interessante, apesar de eu já conhecer uma parte do projeto, mas é sempre impressionante ouvir o quanto vocês têm feito e vão continuar a fazer, tenho a certeza.
vou apelar ao teu sentido de síntese, porque temos aqui várias perguntas já e ainda não abriu o tempo das perguntas. Ai, meu Ok? Deus. Vou só fazer uma nota que não é uma pergunta para a audiência. Nós não vamos passar certificados, mas se alguém precisar pode pedir, ok? Mas nós não vamos passar para toda a gente, que as pessoas depois ignoram-nos e não usam os certificados. Se alguém quiser certificado, escreva-nos por favor para o mail invecoseco.pt. Eu sou uma das meninas para escrever aqui no bate-papo. Nós teremos todo o gosto em enviar, mas não vamos mandar para toda a gente, ok? Portanto, quem precisar, por favor, peça-nos para enviarmos e nós enviamos. E agora vou começar com as tuas perguntas. Eu acho que algumas delas tens a resposta muito rápida, há outras que pode ser um bocadinho mais longa. O Miguel Geraldes pergunta se existe uma lista de espécies especializadas nos habitats turfosos. Por exemplo, hidrange, hidrosa, capensis, tens ideia? As espécies que vocês veem nas turfas são diferentes das que veem nos outros sítios? Sim, há um conjunto que é chamadas espécies estruturantes dos habitats de turfeiras. Não vou dizê-las de cor, porque também não as sei todas, mas posso efetivamente mandar essa listagem, obviamente, para além do esfagno, que é, digamos, aquele musgo super. Não, mas eu estava a pensar nas invasoras. Das invasoras de turfeiras. Ok, desculpa, não estava a perceber. São diferentes das que aparecem nos outros locais. Pois, é assim, nas áreas de turfeiras em que nós temos trabalhado, não tantas herbáceas, temos encontrado muito mais linhosas e, em alguns casos, por exemplo, como já perceberam, é mais espécies em termos florestais que simplesmente não se desenvolveram, ou seja, eram feitas plantações em áreas de turfeiras no passado, que obviamente não havia esse conhecimento e depois elas acabavam por não se desenvolver. Aqui a espécie nos Açores é mais usada para a silvicultura, é a Cryptomeria japónica, e o que nós encontramos nessas áreas é normalmente esses povoamentos que de alguma maneira não se deram nessas áreas e que basicamente as plantas ficaram pequeninas, não cresceram muito. Partilhar um ecrã, peço desculpa. Pois está aqui. Partilhou um ecrã que não devia. Vou pedir para, por favor, parar de partilhar o ecrã. Parece telemóvel. Eu já interrompi. Não sei quem era, mas paciência. Desculpa, podes continuar. Sim, mas em termos desse tipo de espécies, deste tipo de habitats, depois posso ver melhor, mas efetivamente nas áreas que nós temos trabalhado não temos encontrado assim um conjunto daquelas espécies que nós vemos tipo conteiras e afins que não, são muito típicas em outros tipos de habitats e que avançam muito, nas áreas típicas mesmo de turfeiras e há normalmente o rubus, que obviamente avança sempre nessas áreas, acaba sempre a avançar, a silva é muito comum encontrarmos nessas áreas, mas como eu digo, eu posso ver melhor, mas efetivamente é esse tipo de áreas que nós trabalhamos, esse tipo de espécies nós vamos encontrando mais por aí. Obviamente nas áreas mais de florestas, em que há mais algumas clareiras, aí avança muito aquelas principais invasoras que nós temos cá, não é? E aí obviamente sente-se a enorme diferença, como eu digo, em termos de turfeiras, até porque são áreas em que o pH é muito ácido, acho que ali as plantinhas não, esse tipo de invasoras mais típicas que nós encontramos em todo o lado nos Açores, aqui nestas áreas vão ter se calhar mais alguma dificuldade, embora os Açores tenham as condições ótimas para as invasoras se desenvolverem, porque temos o calor, temos a umidade, temos luz, efetivamente aqui as invasoras têm este clima quase tropical, em que vão estando felizes e vão avançando muito, infelizmente. Acho que há muito gigante, agonera, Sim, nas em São turfeiras. Miguel, sobretudo em São Miguel, é a única ilha em que nós vemos mais essa espécie. Por exemplo, as flores, quem conhece as flores é conteira por todo o lado, chamam lá a cana-roca como nome comum, mas as flores em termos de conteira é tipo recorde, acho que dos Açores, assim de longe, em Ok, tudo que olha, é temos aqui sítio. outra pergunta do Manuel Sequeira, que pergunta: creio que não há qualquer controle à entrada de sementes no arquipélago, por exemplo, nos voos de entrada a partir do exterior. É mesmo assim ou há alguma coisa feita ou estão a pensar Não, assim, acho que estamos a pensar no âmbito da Estação do Corvo, começar exatamente a controlar estas vias de entrada, porque obviamente chegam voos, nós percebemos que nós quando fizemos a reunião
temos estado focados nessa ação na Ilha de Corvo e percebemos que uma das maiores vias, né, é tipo barco, afim, é mesmo os correios, os CTTs, vêm bolos, vem um conjunto que não há qualquer controle, não há qualquer tipo de, ninguém averigua esse tipo de material que entra, e a ideia é que com esta ação piloto, que depois obviamente esperamos que seja, digamos, replicada para as outras ilhas, que haja um controle mais efetivo. Eu sei que, por exemplo, a fauna exótica invasora já há um conjunto de legislação e de controle para a entrada, a flora já não tanto. Ou seja, a fauna sim, sei que há essas dificuldades até com animais de estimação, como para poderem fazer essa passagem, por exemplo, de uma ilha para a outra, sei que há essas dificuldades em trazer de avião esse tipo de espécies, mas a flora não. Tem Ok. um trabalho ainda grande pela frente, não é? A Maria Cândida Pires tem aqui várias perguntas. Eu vou selecionar, se calhar, as que são mais diferentes, porque depois há outras que algumas pessoas vão repetindo. Ela pergunta, por exemplo, qual é que é o impacto no turismo, não é? Nós todos sabemos que os postais estão decorados com hortênsias. Como é que as pessoas estão a olhar para vocês a controlarem espécies que são muito apreciadas? Assim, nós ainda não sentimos esse impacto no turismo, porque ainda a própria região continua a vender as hortênsias, ou seja, ainda há aqui um trabalho muito grande junto às entidades para poder tirar o símbolo dos Açores, a hortênsia, porque ainda até há pouco tempo a própria Direção Regional do Turismo vendia quase os manuaizinhos com o logotipo do próprio turismo era uma hortênsia. Por isso, quer dizer, a partir daí acho que está tudo dito que as próprias entidades, como eu disse no início, há um grande trabalho a fazer em termos de administração pública, ou seja, de envolver mesmo a administração para que se perceba efetivamente esta problemática das invasoras, que a hortênsia deixe de ser a imagem de marca e podemos usar outra, como a azorina, que é muito mais bonita, é mesmo nossa, ainda por cima é a única que tem o nome de género azorina das Açores, por isso acho que seria muito mais bonito termos, por exemplo, essa espécie como símbolo da região, mas a hortênsia é um desafio e efetivamente os turistas vêm todos muito felizes e contentes de tirarem fotografias no meio das hortênsias, mas acho que temos que começar também a capacitar o pessoal dos agentes turísticos também para isso. Eles próprios, que são os que os recebem, comecem a passar essa mensagem. Ou seja, a ideia também do projeto vai passar por aí. Nós este ano, fim de janeiro, início de fevereiro, temos programado já uma formação sobre o património natural para os agentes turísticos, especificamente, efetivamente, para começar a passar também já esta mensagem. Vamos ter uma saída de campo em 3 ilhas, também para os levar para o terreno e começar a dizer-lhes: olha, este verdinho não é, tudo que é verdinho, como diz a Hélia, como aprendi com ela, não é bom. Por isso, vamos dar o nome a cada coisinha, exatamente dizer o que é endémico, o que é nosso e o que é invasor e exótico. Também assim, a legislação, nós tivemos o decreto 15 de 2012, ou seja, 2012 foi o primeiro que saiu com uma lista de invasoras e a hortênsia ainda não estava lá, ou seja, era considerada uma espécie exótica, mas não invasora. Agora, no âmbito deste trabalho e da estratégia, então a Direção Regional está a rever a listagem, está a atualizar também o decreto legislativo e vai atualizar a lista de invasoras tendo em conta o trabalho da estratégia. E aí a hortênsia já vai entrar como invasora. Ainda bem. Yes. Olha, tenho aqui a Cristina Vieira, que tem 2 perguntas. Ela pergunta uma coisa que eu acho que tu respondeste às vezes um bocadinho, mas não de uma forma assim factual. Qual é que é o destino final das invasoras que controlam, por um lado, Uhum. e depois eu acho que ela quer ir passear, está a perguntar se aceitam voluntários. Aceitamos sempre. A segunda resposta já está confirmada. A primeira parte depende. Há sítios, por exemplo, nas flores, nós temos como aquelas áreas, o que temos feito é fazendo valas, porque é que os terrenos conseguiram ceder, precisamos de valas com mais de 1 metro e enterramos os resíduos verdes, obviamente, como manda as regras todas, e tem sido mais efetivo. Os restantes sobrantes temos triturado, não é? Obviamente para fazer menos volume. No caso, por exemplo, das flores, o corvo também vamos fazer isso. Até à data não tínhamos área para enterrar, fomos colocando em sacos até apodrecer o material e neste momento, como já temos terrenos, também vamos enterrar esse material. Há outros casos, por exemplo, em Santa Maria, que por exemplo a Agave, que faz um volume muito grande de resíduos verdes, o que nós fazemos, também transportamos esse resíduo e entregamos no CPR, no Centro de Processamento de Resíduos. Ou seja, dependendo também das espécies, vamos dando aqui uns fins diferentes, mas obviamente tentamos sempre que não deixar os resíduos naqueles sítios, porque obviamente, por exemplo, o caso da conteira, qualquer pequenino rizoma cresce uma nova,
parece uma nova plantinha, por isso, ou seja, às tantas fazemos pior que a emenda com o soneto. Obviamente na altura houve algumas ilhas que nos deram a sugestão da compostagem, mas por exemplo com este tipo de espécies que nós estamos a usar, acho que não compensa, porque podem sempre ficar vivos, às tantas estamos a dispersar invasoras e não com o composto, por isso obviamente nenhuma opção passou por aí, mas em parte é este trabalho que temos feito com os resíduos verdes. Ok, obrigada. A Maria Candapis tinha várias perguntas, eu vou pôr aqui outra, porque uma delas já respondeste mais ou menos, porque foi esta parte do material removido, e ela pergunta qual é que é o impacto dos herbicidas usados nos solos e águas subterrâneas. Tem algum estudo? É assim, Isso? nós não tentamos usar o mínimo de herbicidas possível mesmo, e quando fazemos é quase microscópico, ou seja, ou é injetado, ou é pincelado, ou seja, temos tido muito cuidado. Nós não temos feito ainda nenhum tipo de análise, por exemplo, no caso da Lagoa dos Cubos, nós não usamos herbicidas, mas como abrimos canais para melhorar a água da lagoa, porque aquilo é uma laguna costeira, nós já solicitamos, porque essas análises são feitas no âmbito do ordenamento do território e dos recursos hídricos, para perceber se o trabalho que fazemos efetivamente está a ter impacto na qualidade da água. Em termos das outras áreas, como perceberam, por exemplo, Lagoa do Fogo, as Flores, o Faial, nós nem sequer podemos usar qualquer tipo de químicos, por isso aí não há qualquer problema nessas áreas, que são perto, obviamente, de zonas de massas de água. As outras áreas não fizemos qualquer análise do solo, do que usamos, mas vamos ter isso, se calhar, na monitorização, se calhar vamos tentar propor em algumas das áreas que utilizamos, se calhar na terceira tem sido a área em que mais utilizamos, se calhar será a área em que poderíamos tentar fazer alguma análise ao solo. Ok. Mas obviamente é tudo longe de zonas de água, ou seja, todas as áreas de intervenção foi primeiro a aparecer também, obviamente são zonas, vemos se são perto de recursos hídricos ou não, e obviamente tendo em conta todos esses, nós ou usamos ou não usamos, ou seja, temos isso sempre em atenção nas áreas em que fazemos. E como eu disse, fazemos sempre um trabalho muito minucioso de como usar o Não andam a herbicida. pulverizar de helicóptero por cima de todas as lagoas. Nem drone, como já ouvi essa proposta. Olha, temos aqui uma pergunta de resposta super curta. Ok. Pode-se adquirir o jogo das invasoras? Ainda não José, eu também queria perguntar. Neste momento só temos para distribuir nas escolas, mas às tantas, se vir que isto dá lucros, se calhar não dá para patentear. Não sei Manda se para as conseguem, escolas do continente, se faz favor. não sei se conseguem ver. Eu tenho que tirar o meu. Mas pronto, isto são muito giros. Eu vou mostrar só uma das cartas. Olha, nós testamos aqui lá no serviço, não é? Que queríamos testar o jogo e às tantas estávamos mais divertidos que as miúdos. Depois chegamos à conclusão que isto está para as várias faixas etárias, não é só para crianças. As cartas são muito giras. Acho que não conseguem ver, mas pronto. Não Os sei números se é são. Se tu tirares o teu fundo, se Ok. desfocares o fundo... Conseguem já ver sei. agora? Uhum, Pronto, uhum. são as diferentes cartas, são muito giras. Pá, depois vamos símbolos maior para os miúdos verem. A ideia é, ponto, quando vem um símbolo em comum, quem dizer mais rápido, pronto, depois tem um manualzinho com as instruções e que também aproveitamos para explicar o que é que são uma espécie invasora, ou aqui um pequeno glossário em que dá aqui alguma informação e que nós vamos apresentá-las de dia 9 de fevereiro no Corvo, começa lá e depois já começamos a enviar para várias ilhas. Nós vimos em primeira mão? Viram, sim. Foi a estreia. Olha, está aqui outra pergunta da Karina Cardoso, que é uma pergunta localizada. Ela diz que visitou as lagoas na Ilha do Pico e que tinha um manto verde à superfície, se eram espécies invasoras. É assim, acho que nem sempre é, embora aquilo tenha algumas alturas, nós vimos, por exemplo, nós tivemos esse problema na Lagoa dos Cubos, em que nós abrimos os canais, estava tudo bem, de repente apareceu uma alga, basicamente foi só retirá-la, mas nós disseram que aquilo é muito pontual, entretanto já enviamos para a universidade também para perceber o comportamento da alga, mas eu acho que isso às vezes pode ser com carga de matéria orgânica, que às vezes são pontuais, por exemplo, na Lagoa dos Cubos é muito raro aparecer e apareceu de um momento para o outro um tapete de uma alga também verde, em que estamos também a tentar perceber, mas conseguimos retirar, os operacionais retiraram relativamente fácil, e mandamos algumas amostras, por acaso chegaram há uma semana e meia, enviei à universidade e espero perceber que tipo de alga é que é, para também perceber o comportamento dela e porque é que apareceu assim do nada, quando supostamente tentamos a intervir. Se é uma alga ou se é uma planta, porque pode ser alguma elódia, alguma coisa assim, não? Pois, os professores com quem eu contatei ficaram
ficaram um bocadinho sem perceber muito bem se poderia ser uma alga com outra espécie também, não só. Por isso, vamos ver qual é o feedback. Muitas pessoas a dar-te os parabéns e que gostaram muito da Obrigada. apresentação. Desculpem se fui muito rápida, eu estava com medo de estar aqui a ocupar muito Falaste um tempo. bocadinho rápido, mas eu percebi perfeitamente. Pronto, sem pronúncia, com alguma. A Paula Lourenço pergunta se já ser feito seguimento após atividades de controle nas diferentes áreas e para as diferentes espécies. Vocês Sim, têm sim, mais uma intervenção. Sim, assim, como eu digo, nós temos equipas em todas as ilhas. Para além dos operacionais, já havia serviços de ambiente com equipas em todas as 9 ilhas dos Açores, ou seja, obviamente, sendo vezes 9, nós temos um serviço de ambiente por ilha, em que tem os técnicos da ilha, os vigilantes da natureza, operacionais, não muitos, agora os projetos live, para além deste Live IP Açores Natura, nós temos mais 4 lives a decorrer no âmbito da Secretaria. Por isso, aumentam muitas equipas de campo, porque efetivamente não tínhamos operacionais de terreno quase nenhuns, e ou seja, todo o trabalho que é feito é monitorizado e vão regularmente verificar os trabalhos nas áreas de intervenção, isso sem dúvida. Ok. Temos aqui outra pergunta, acho que é alguém que deve estar aí do lado das ilhas, porque pergunta uma localização concreta, diz é o Gerby Michelson. Ele gostava de saber o que é que foi feito na Lagoa do Carvão, em São Miguel. Ele diz que No âmbito do Live IP Açores Natura não intervimos na Lagoa do Carvão, por isso eu não lhe posso responder a isso. ok, Posso isso deve ter tentar, sido dos lives anteriores, com certeza. Ou não, não sei. Assim, Ok. pode ter sido feito algum trabalho no âmbito da Secretaria, mas efetivamente não tem qualquer conhecimento na Lagoa do Carvão. Posso tentar, posso tentar saber de outra forma, se ele tiver, tem o meu contato, posso tentar saber junto dos meus colegas, mas no âmbito do projeto não tivemos qualquer trabalho na Lagoa do Carvão. Tens tu, Beta? Margarida Silva pergunta se ao nível do planeamento e ordenamento do território, por exemplo, os PDMs, o que é que se pode fazer para melhorar e minimizar este problema das invasoras? Pois, isto em termos... Tem alguma parte que tenha a ver precisamente com... Não, em termos da estratégia não fui tendo em conta nada relativamente aos PDMs. Passa muito, efetivamente, obviamente a atualização da legislação regional, regulamentação, que acho que é necessário haver aqui alguma regulamentação, e que envolva as diversas entidades, que obviamente passa pelos municípios, pela parte das juntas de freguesia, ou seja, que envolva este tipo de entidades que também lidam com o ordenamento do território, não é? Mas não efetivamente intervir diretamente nos próprios PDMs, acho que nem sei se isso pode passar assim dessa forma, não é? Porque Seriam outras porque assim, negociações. nós na prática nós temos, por exemplo, nós temos os planos de gestão dos parques naturais de ilha, em que já dentro das áreas, porque obviamente aquilo inclui a rede regional de áreas protegidas, não é? Este projeto foca-se na rede Natura 2000, mas por exemplo, o nosso parque natural é muito maior, não é? Em todas as ilhas temos muito mais áreas e temos uns planos de gestão neste momento, efetivamente com áreas específicas de intervenção, ou seja, esse sim já é, digamos, um documento, uma ferramenta de planeamento destas áreas, e esses sim têm que ser implementados, alguns já estão aprovados, não estão todos, e esses sim, que se tiverem em conta os planos de gestão dos parques naturais e a regulamentação que sai com o plano de gestão, vão perceber que aí sim há trabalho efetivo e também dedicado a invasoras e áreas, tem vários tipologias, baseado naquela classificação do IUCN, mas pronto, acho que esse é o único, acho que esse é o, esse é, ou seja, em termos de instrumentos de gestão territorial, acho que a nível das invasoras, neste momento o que temos mais na região, passa se calhar parte pelos planos de gestão dos parques naturais. Pois tenho aqui tens muitas perguntas. Ai, meu Deus. Isto deve ser um índice de interesse. A Cristina Moraes diz que é verdade que por via aérea devem chegar muitas coisas, não é? Porque depois quando aterramos nos aeroportos vemos muitas invasoras à volta. Mas ela faz este comentário e depois pergunta se quando vocês trituram material, se têm cuidado com se é com ou sem semente, não é? Porque sim, nós normalmente fazemos... não é? Sim, até inclusive quando fizemos outro dia uma limpeza cá em São Miguel de Gonera, separamos efetivamente o que era folhas e isso da parte que tivesse as sementes e enviamos isso para o centro de processamento de formas diferentes, ou seja, até na própria limpeza e como separamos os resíduos para enviar para os centros de processamento, nós temos esse cuidado de separar a própria plantinha do que tem sementes e o que não tem.
Muito bem. A Cristina Vieira pergunta se conseguiram determinar quais os seres vivos que polinizam ou dispersam as sementes das várias espécies que vocês têm. Ui, não, nós não fizemos. Epá, Não há nada para aprender. eu pessoalmente não. Em termos de insetos, eu não percebo nada de insetos. E no âmbito do projeto, não fizemos qualquer tipo de trabalho de estudar os polinizadores e que tipo de. Assim, nós percebemos que algumas das espécies, até pelos trabalhos que já vão sendo feitos, que é pela universidade, que muitas das espécies são dispersas pelas aves, acredito que haja algumas por insetos, mas normalmente das arbóreas e afins, em grande parte, é pela passarada. A outra parte, obviamente, pelo vento, mas sinceramente não temos esse trabalho feito, nem temos esse controle, como é que efetivamente é feita a dispersão. Não é do vosso projeto, mas eu sei que quando foi dos lives do Priolo, houve alguns trabalhos com redes ecológicas de dispersão. Depois eu posso tentar mandar a Cristina Vieira. Depois temos aqui mais um esclarecimento que eu acho que vou tentar aqui juntar, eu acho que também já leram, mas é importante, por isso eu vou chamar a atenção. Tanto a Maria Teresa Ferreira como o Luís Jordão chamam a atenção em relação à pergunta que tinha sido feita sobre o potencial efeito dos químicos, e eles dizem que não neste live, mas que noutros lives está a ser ser feita uma análise aprofundada dos efeitos e que pelo menos no live Beatles deu que não tem impacto nenhum na qualidade da água. Portanto, os métodos que estão a utilizar, e é importante porque é uma das coisas que as pessoas têm sempre dúvida, e ainda bem que estão por exemplo, o Beatles, por exemplo, nas flores tem várias intervenções perto de linhas de água, por isso efetivamente aí eles tiveram mesmo que fazer essa análise, até porque se houvesse alguma questão, eu por acaso esqueci, mas sim, o Beatles, eu sei que, pronto, como tem uma área dessas, tem muitas áreas perto de linhas de água. Responder aqui ao Gerbi e à outra pergunta que tinha feito antes da específica. Beta, faço eu? A Maria Cristina tem mais uma pergunta sobre invasões aquáticas. Tem algum trabalho com invasoras aquáticas neste live? Não, as horas aquáticas, embora agora temos esta lá na Feijão dos Cubos, que enviamos a tal alga que estamos sem perceber, foi o único caso de trabalho que temos feito, porque também a única, digamos, massa de água que estamos a trabalhar é a laguna costeira na Lagoa dos Cubos, e que, pronto, detectamos lá uma alga verdinha. Eu até acho que não tenho aqui fotos à mão, mas se tivesse depois partilhava com vocês, em que pronto, apareceu assim do nada, basicamente, ainda por cima depois de termos aberto canais supostamente para melhorar a circulação da água, estranhamente houve ali um boom de repente, mas pronto, está na universidade e estamos à espera de feedback, estão a ver o que é que nos dizem. Mas há algumas áreas que eu acho que provavelmente não são abrangidas pelo live, mas há algumas áreas que têm elódias, pelo menos em São Miguel. E acho que já têm controlado há muitos anos, ou seja, acho que são coisas antigas em algumas das lagoas de São Miguel, e creio que, não sei se estou a confundir, Lagoa do Fogo, acho que também tinham um controle de elódias já há muitos anos. Não me lembro de posso outras. Posso sei tentar que vi já ver. de água quando estive aí, mas era em canteirinhos de casas, tipo quase como se fossem vasos com água, muito pequeninos, e tinham jacinto de água. Isto que apareceu lá na Lagoa dos Cupres. Exato, isso era alga, não era? Sim. Nós mandamos umas amostras à universidade para tentar perceber que plantinha Mas tem uma planta por baixo, parece. Pois. Ok, não sei se eu acho que não está aqui mais. O Gerbi diz que não percebe que tem uma publicação com estudantes de Erasmus a realizar um trabalho de remoção de gonera com as bandeiras do live, mas é provavelmente outro live de Gerbi, porque há vários lives nos Açores, portanto não quer dizer que seja este que a Diana está ligada, não é? Sim, embora não, por acaso até foi, os estudantes de Erasmus fizeram com as nossas equipas do Serviço de Ambiente e connosco, fizeram um controle de goneira numa área cá em São Miguel, o ano passado, sim. Ok, então, era essa que eu perguntava há bocado, não era do carvão. Sim, isso foi uma ação de limpeza de invasoras, ok. Está aqui alguém a dizer que também já viu jacinto de água numa lagoa em Gamelões, eu não sei onde é que é, nas Flores. Ok, eu acho. Vejam lá se está aqui alguém que tem uma pergunta não respondida, porque foram de facto muitas,
mas eu acho que nós fomos tentando. Já estou a transpirar. Isto era para ver se a Diana conseguia aguentar, para ver se ela de facto pode fazer frente às invasoras, porque também consegue fazer frente a tantas perguntas. Ok. Eu tenho uma pergunta. Não sei se pode ser. Diz lá. Tu disseste que para a criptomédia usam o método de morte em pé. A criptomédia rebenta, porque é uma gimnospérmica, não é? Estou habituada a pensar nas gimnospérmicas como não rebentando. Mas não, o que acontece ali, curiosamente, em matas de criptoméria, elas normalmente não germinam por semente, mas há casos em que vemos que ali à volta de algumas criptomérias há uma fermentação espontânea, ou seja, algumas devem efetivamente germinar. Ou seja, e há algumas áreas em que nós, como eu disse, houve povoamentos que fizeram no passado em sítios de trofeiras, em que elas obviamente ficaram mesmo muito pequeninas, não se desenvolveram muito, já eram árvores com alguma altura, mas mesmo assim não aquela árvore robusta que habitualmente vemos, e essas sim o método, as que dão para cortar e retirar, retira-se, as outras de maior porte, o que fazemos é injetar e efetivamente depois é muito mais fácil. Elas rebentam, é isso? Não. Mas então, Mas é uma forma mais fácil, porque assim, às vezes há dificuldade em retirar o material de lá, dependendo das áreas onde estamos. Ou seja, o método de morte em pé acaba por ser mais fácil, porque elas vão acabando apodrecendo e morrendo ali, e depois é só retirar o material. Ou seja, porque há sítios que é efetivamente difícil acesso para retirar aquelas árvores tão grandes. É mesmo uma questão de acessibilidade. Morte em pé com injeção de herbicida nas espécies que rebentam muito. Nas outras. Sim, mas há muitas áreas em que nós estamos a intervir que, pronto, quem conhece algumas áreas dos Açores, algumas são de difícil acesso, algumas destas áreas, sobretudo na terceira, não são muito fáceis de chegar lá, e tendo árvores deste porte, é quase impossível tirares o material e retirares lá, ou seja, cortar e trazer. Ou seja, o que fazes para ser mais fácil depois, ou seja, é fazer a morte em pé, aproveitar aquele material, depois acaba por apodrecer e aí sim depois retirares lá. Acabas por causar um grande impacto na turfeira se tiveres de estar a retirar o material. Exatamente. Ok. Obrigada, Luís. É a voz do lixo, senhora. Eu conheço. Olha, está aqui o José Pereira, eu acho que ele está a fazer um pedido para manter o mais possível a beleza natural e selvagem dos Açores sem grandes danos para o ambiente pela mão humana. Eu acho que ele está-se a referir aos teleféricos, como há na Madeira, e há aquela moda que pegou aqui no continente dos passadiços, tentem não os deixar fazer aí. Não sei o que é, mas essa nova moda aí. É uma coisa estranha, tem acontecido porque há passadiços em todo lado. Deve ser os municípios que tiverem ganham um prémio qualquer. Okay. Alguns justificam-se, mas é verdade que há outros que não sei. É verdade, alguns justificam-se perfeitamente. Passadiços, balões coloridos, florestas iluminadas, isto agora é tudo. Esquecem-se, só se preocupam com o ser humano, obviamente, e o resto é paisagem. Pois. Estava aqui uma última pergunta que eu deixei escapar, pelos vistos, da Cristina, que perguntava em que situações é que fazem circunstâncias a expressão foliar com herbicida? Eu nem percebi que tu tinhas dito que faziam em algum sítio, mas devo-me ter... Fazemos nas silvas. E só na altura específica, dependendo lá da floração, porque há uma altura ideal para fazer para o controle dos rubros, e é só nas silvas que fazemos isso, nos rubros. E é na Ilha Terceira, numa área muito específica, perto da estrada, em que fazemos essa expressão. E havia aqui uma pergunta que eu agora não consigo encontrar, mas, porque há muita coisa, mas quero perguntar se... Mas tem o meu contato, se precisarem de alguma informação, podem mandar e-mail e nós respondemos. Não, estava a perguntar, eu acho que não era para ti, era a perguntar se tinham pensado ir para a Madeira, mas na Madeira há outros lives muito interessantes, mas vocês não... Aliás, vocês têm um live nos Açores que tem parcerias com a Madeira, não têm? Não sei. Pode ser confusão minha. Mas há vários lives super interessantes também com invasores. Tem o Natura Night. Natura Night. Sim, é da SPEI, assim, o live é Natura for Night, não é? Que tem parcerias dos dois arquipélagos, não é? Sim.
temos que arranjar um webinar sobre a Madeira. Sim, e no Life Idália eu sei que têm sido feitos vários contatos com o Life Dunas também, e sei que têm colaborado entre os Já dois. estamos a passar do nosso tempo, Life da Idália. nossa hora. Eu acho que as perguntas estão praticamente todas respondidas. Se não estiver alguma, podem-me contatar, à vontade. Um e-mail para as pessoas Vou já escrever aqui. Vou voltar a dizer que quem precisar de certificado, por favor, envie-nos mail para inveco@spec.pt. Está escrito também no chat. Vou deixar um aviso que ainda não tem data fixa, mas que, para ficarem já de sobreaviso, que este ano devemos voltar a fazer a Semana sobre Espécies Invasoras. Ainda não temos a data definitiva, mas em princípio será no final de maio e contamos com todos para organizarem e participarem em atividades. Quando tivermos as datas definidas, vamos começar a divulgar. Creio que em meados de fevereiro já estarão. Além disso, vou voltar a colocar o link da Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras para quem quiser associar-se. Aliás, vou também colocar o link do Google Forms, onde se podem associar se E eu não estou a ouvir a Beta, será eu que não tenho net? Perdemos-la. Perdemos-la, não foi? Também deixei de ouvir. Sim. Mas, Eliana, fazemos nós o encerramento. Fazemos. Ou seja, o que a Elizabeth estava a dizer era sobre o link para se poderem inscrever na rede Inveco. Se clicarem neste link que ela já tinha posto, conseguem encontrar lá um botãozinho que diz aderir à rede. E podem aderir, nós ficamos muito contentes. Para já as atividades que há da rede são este ciclo todos os meses, à terceira, quarta-feira, mas também vamos ter o que ela estava a falar da semana sobre invasoras, que deve ser outra vez partilhada entre Portugal e Espanha. E quem aderir, entretanto, nós devemos ter uma reunião, ainda não está marcada, mas há uma reunião anual que nós havemos de fazer. E portanto quem se quiser inscrever depois nessa altura também sabe mais informações sobre o funcionamento da rede, sobre os grupos de trabalho da rede, que já estão alguns a trabalhar e outros ainda assim à espera sobre aves invasoras que também têm reunido todos os meses. Se alguém estiver interessado, pode também escrever-nos para o mesmo e-mail inveco@spec.pt e nós daremos os contactos. Exatamente. Ok, está na hora de irem todos dormir, menos os dos Açores, que ainda é muito cedo, está bem? Ainda são 21h23 nos Açores, ainda vou jantar. Boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite.